Aê! Então, olha, essa música eu cantei ela hoje porque ela me lembra de um versículo na Bíblia que eu quero que você fale comigo. Esse versículo está em Romanos, capítulo 2, versículo 11. E esse versículo fala assim: pois em Deus não há parcialidade. Vamos repetir? Pois em Deus não há parcialidade. Romanos, capítulo 2, versículo 11. Em algumas traduções, ele vai falar, pois em Deus não há acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas ou a parcialidade? É eu tratar alguém de forma diferente. Diferente por ela, às vezes, ter uma condição financeira inferior ou maior, ser rico ou pobre. Tratá-la diferente pela raça dela, por ela ser negra, branca, japonesa, sei lá, da onde ela for, italiano, espanhol. Tratar a pessoa diferente pela maneira dela falar, ou tratar a pessoa diferente porque ela acredita em algo diferente. Isso é parcialidade, isso é acepção de pessoas, tratar a pessoa de uma maneira diferente, tá? E na Bíblia fala que em Deus não há parcialidade. Em Deus não há acepção de pessoas. E sabe, crianças, tem uma história na Bíblia que fala justamente sobre isso que nós vamos ver hoje. Essa história, ela tá lá em Atos 10. E essa história, ela conta a história de um homem. Esse homem, ele se chama Cornélio. Centurião, ele é uma pessoa, como se fosse um general, ele é responsável por 100 soldados, por isso que é centurião, de 100, tá? Então esse é o Cornélio, tá bom? E o Cornélio, ele morava ali na província da Judéia, em Cesareia. Mas o Cornélio, apesar de morar na província ali da Judéia, ele não era judeu. Ele era um centurião romano, ele trabalhava para Roma, então ele era de outra nação, tá? Apesar de ele estar lá, ele não era do povo de Deus. O povo de Deus, eles se chamam judeus, eles se chamavam judeus. E o Cornélio, ele era um centurião romano, de outro povo. E quando a pessoa não era do povo judeu, eles chamavam essa pessoa de gentil. Todos aqueles que não eram do povo de Israel, ali nascidos do povo de Deus, eles eram chamados de gentios. E Cornélio, ele era um gentil, ele era um centurião romano. Mas Cornélio, apesar disso, acredito que quando ele conviveu ali com o povo de Deus, ele começou a ouvir falar uma coisa aqui de Deus, outra coisa ali de Deus. E sabe, crianças, a Bíblia conta que Cornélio orava a Deus todos os dias. Ele buscava a Deus e não sozinho. Ele orava com a sua família e com os servos, as pessoas que trabalhavam para ele. E Cornélio nem sabia se Deus ouvia a oração dele, porque Cornélio não tinha conhecimento dos ensinamentos de Deus. Mas ele, só de ouvir alguma coisa aqui e outra ali, creu em Deus, orava para Deus todos os dias e buscava a Deus. E a Bíblia fala ainda mais que Cornélio, ele era um homem muito bondoso. Ele ajudava as pessoas necessitadas, ele ajudava as pessoas pobres, ele ajudava aqueles que estavam precisando ao seu lado. E a Bíblia conta, crianças, que as orações de Cornélio e as ações de Cornélio chegaram aos ouvidos de Deus. Olha que lindo, criança. A Bíblia também nos promete uma coisa, que quando a gente busca a Deus de todo o coração, que a gente encontra. E olha só, Cornélio é a prova disso. Ele não sabia muito bem como buscar a Deus, ele começou a buscar a Deus da maneira que ele sabia, mas Deus ouviu as orações de Cornélio e viu as ações dele. Isso chegou a Deus. Olha que maravilha, crianças. É promessa de Deus. Se nós buscarmos a Deus de coração, ele vai nos ouvir. E ouviu Cornélio. E um dia Cornélio, ele estava lá orando, e Cornélio ele viu uma coisa muito especial. Quando ele estava orando, Cornélio viu um anjo. E quando Cornélio estava orando,
orando e ele viu um anjo, ele ficou assustado. E ele falou assim: o que é, Senhor? Porque ele não sabia o que era. E o anjo respondeu assim para Cornélio: olha, Cornélio, as suas orações e as suas ações chegaram à presença de Deus. Que lindo! Cornélio ficou assim maravilhado. E o anjo falou mais para ele, falou assim: olha, Cornélio, você vai enviar uma pessoa a Jope para buscar Pedro. Pedro, que era discípulo de Jesus. Aqui, Jesus já havia morrido, ressuscitado, e os discípulos estavam levando a palavra de Deus para outras pessoas, todas do povo de Israel, tá? Ele estava em outra cidade ali. E ele falou: você vai lá buscar Pedro para que ele possa te ensinar sobre Deus. Olha como é maravilhoso. Deus viu que Cornélio queria aprender e ele preparou uma pessoa para fazer isso. Falou: você vai ir lá e trazer Pedro. Cornélio ficou maravilhado e Cornélio foi obediente. Cornélio pegou e mandou 2 servos e também mandou um soldado que era da confiança dele. Mandou lá os servos, o soldado, para ir até Jope, onde o anjo falou que Pedro ia estar. E ficou muito feliz. E não era perto, eles iam ter que caminhar alguns dias. E os servos foram, mandou os servos e os soldados e o soldado que era muito fiel a Cornélio. E quando ele mandou eles para lá, Deus é muito sábio. Lembra que eu falei para vocês que o povo de Israel, eles falavam que aqueles que não eram nascidos em Israel, eles eram gentios. Eles eram de outra nação, eles tinham outras crenças. E eles acreditavam que quando Jesus veio, ele veio só para o povo dele de Israel. Ele não veio para os gentios. Então, eles não pregavam o evangelho para as pessoas fora da sua nação. Não era comum. Eles até tratavam as outras pessoas com parcialidade, diferente. Eles achavam que essas pessoas eram impuras e que não mereciam o sacrifício de Jesus na cruz. Deus sabia disso. Mas Deus, esse não era o plano de Deus. Então, o que Deus fez na sua sabedoria? Ele pediu para buscar Pedro. Então, Deus entendeu que ele tinha que preparar o coração de Pedro. Antes dos servos chegarem até Pedro, Deus tinha que ensinar uma lição para Pedro. E aí, Pedro estava lá em Jope e um dia ele estava com fome. E quando Pedro ele estava lá com fome, ele teve uma visão. Ele viu assim o céu se abrindo e descia do céu um lençol, assim, pelas 4 pontas. E quando desceu esse lençol e esse lençol se abriu, tinha vários animais. Tinha animais de 4 patas, tinha animais que voavam, tinha animais que rastejavam, tinha insetos, diversos animais. E quando Pedro olhou esses animais que desciam aí com o lençol, ele ouviu uma voz. E era a voz de Deus. E essa voz dizia: Pedro, mata e come. E Pedro ficou confuso, crianças. Sabe por quê? Porque quando ele ouviu isso, ele ficou confuso, porque até então, ali na crença dos judeus, não era todos os animais que eles podiam comer. Eles acreditavam que alguns animais eram impuros, inclusive esses animais que estavam descendo do céu. Esses eram os animais que eles não comiam, eles acreditavam que eram impuros e que eles não poderiam comer. E ele ouviu a voz de Deus: Pedro, mata e come. Pedro ficou confuso e Pedro falou: mas Senhor, eu nunca comi nada imundo. E ele ficou assim com essa estranheza, sabe? E aí Pedro ouviu a voz do Senhor de novo: Pedro, mata e come. E ele respondeu.
a voz falou para ele assim, para Pedro: não chame de imundo o que Deus purificou. Não chame de imundo o que Deus purificou. E Pedro ouviu isso por 3 vezes, crianças. E sabe, quando Pedro teve essa visão, ouviu o que Deus falou, não torne imundo o que Deus purificou, Deus falou no coração de Pedro e ele entendeu que para Deus não há distinção de pessoas, não há acepção, não há parcialidade. Para Deus, crianças, todos somos iguais. Então, para Deus, a Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o nosso coração. Então, não importa Pedro onde ele nasceu, a roupa que ele veste, a língua que ele falava, o que ele acreditava. Deus não vê nada disso em Pedro. Deus vê o seu coração. Não importa se a pessoa nasceu em outra nação como Cornélio. Se ele vestia outras roupas, se ele era um soldado. Pedro era um discípulo. Cornélio era um soldado, não é isso que importa para Deus. Deus vê o seu coração. Não importa para Deus se você é loiro, se você é negro, se você tem olho claro, se você é gordo, magro, grandão. Deus está vendo o seu coração. Não importa para Deus, inclusive crianças, se você nunca ouviu falar de Deus numa nação. E por isso, às vezes, você não conhece a Deus e você acredita em outras crenças. Deus está olhando o seu coração. Não importa como você é, aonde Deus olha, Ele vê por dentro. Ele vê o nosso coração. Ele não enxerga mais uma roupa, ele não enxerga mais uma cor de cabelo, um olho, uma aparência física. Ele não enxerga mais uma língua. Eu posso falar português, eu posso falar japonês, eu posso falar espanhol, eu posso falar judeu. Não importa se eu ouvi falar de Deus desde pequenininho na minha casa ou se me ensinaram outras coisas da minha casa e eu nunca ouvi falar de Deus. Deus, ele veio para todos. Ele está olhando o nosso coração. E Pedro, ele percebeu isso, que Jesus veio para todos. Não importa de onde as pessoas estavam. Ele falou: oba, então agora eu sei que Jesus me ama e ama a todos. Então eu tenho que falar de Jesus para todos. Olha que coisa mais linda, crianças. E aí, crianças, Deus, ele veio. E aí chegaram lá os servos e o soldado para falar com Pedro. Só que agora, se Pedro não tivesse tido a visão, ele ia enxergar um servo, ele ia enxergar um soldado que não era do povo judeu. Mas agora, depois da visão, Pedro passou a ver com os olhos de Deus. Ele viu uma pessoa que Deus ama e que precisa conhecer a Cristo. E quando eles chegaram e contaram para Pedro que Cornélio teve a visão, que o anjo mandou buscá-lo para falar de Jesus para eles, Pedro não hesitou, falou. Ele não pensou se era judeu, se não era, de onde era, o que ele fazia, ele não pensou em mais nada. Pedro falou: eu vou com vocês. E Pedro foi. Pedro foi até eles. Pedro foi até Cornélio e chegou lá e enxergou o coração de Cornélio. E a Bíblia fala que Pedro começou a ensinar a Cornélio, não só a Cornélio, a sua família e as pessoas para quem Cornélio, tinha os servos, todos estavam ali. E Pedro foi lá com os olhos de Deus de amor e com ações de amor, sem distinção, sem tratar as pessoas de maneira diferente. Ele foi lá para falar que importa, que era do amor de Cristo, e ensinou para eles sobre Jesus, que Jesus havia vindo e que morreu e ressuscitou e preparou um lugar no céu para todas as pessoas.
com amor, com o coração aberto, sem tratar eles diferente, com gestos de amor. E a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela família, salva, a família dele foi salva e o Espírito Santo de Deus desceu ali. Essa história, crianças, ela é tão importante, sabe por quê? Porque ela mostra Deus falando para Pedro e ensinando a todos nós que ele veio para todos, que ele veio para amar todos, não importa de onde vem. E aí eu faço uma pergunta que eu ia fazer no começo e eu esqueci, mas Deus sabe de tudo, né? E você? Você conhece uma pessoa diferente de você? Uma pessoa diferente fisicamente, uma pessoa que é de outra nação, às vezes é descendente de outra nação, você tem um amiguinho às vezes que é de outra cultura, como é que você trata esse amiguinho? Você ama esse amiguinho? Essa pessoa, você está amando essa pessoa, você está falando de Deus, de Jesus, sobre o amor de Jesus para essa pessoa, você trata essa pessoa com o mesmo amor que você trata a sua família em casa, que você trata as pessoas na igreja, você trata ela sem parcialidade, sem distinção. Crianças, hoje Deus está falando com a gente que nós devemos amar as pessoas, nós devemos enxergar o coração das pessoas, que ela é igual a você, que o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus é o mesmo por ela e por você, e que nós devemos ter esse olhar de enxergar além dessa aparência, além de uma linguagem, além do que as pessoas falam. A gente tem que ver o coração, procurar ver como Deus, enxergar o coração da pessoa, ver como Deus enxerga o coração e amar essa pessoa com o amor de Deus e falar para ela de Jesus e tratar ela, cuidar dela com todo amor, sem distinção. Vamos repetir o versículo? Pois em Deus não há parcialidade. Romanos 2:11. E se nós somos filhos de Deus, se nós estamos em Deus, não podemos enxergar a pessoa e tratar as pessoas de maneira diferente. Nós temos que tratar todos iguais, pois em Deus não há parcialidade. Romanos 2:11. E eu te desafio, crianças, durante essa semana, a você tratar a todos com amor, com respeito, falar de Jesus, ajudar se ela está precisando de alguma coisa, com o mesmo amor. Olhar com os olhos de Deus, que a partir de hoje, quando você olhar uma pessoa, você enxergue além do exterior, né? Além dessa casca, que a gente comece a enxergar o coração. Amém, crianças? Que Deus trabalhe na sua vida, trabalhe através de você e você ame a todos com os olhos que Deus nos vê, porque nós também pecamos, todos somos pecadores e todos precisamos de Jesus. E Jesus nos trata da mesma forma, Ele nos resgata da mesma forma. E você deve tratar a todos com amor, sem parcialidade, sem distinção, sem fazer diferença. Tudo bem? Então, crianças, agora você vai lá no seu GPS com o seu professor, através do Zoom, o professor vai colocar o link e ele vai conversar e vocês vão conversar sobre isso, vão poder brincar e desejo para vocês uma boa semana, que Deus abençoe vocês, um grande beijo, estou morrendo de saudade, fiquem com Deus, tá bom? Tchau!